Olá, bom dia. Salmo 142. Estamos chegando já no final dessas meditações. Vamos até o 150, que é o último dos Salmos. Mas eu estou te dizendo isso pelo seguinte, porque esse finalzinho guarda para nós um grande tesouro. E aí a gente vai perceber agora, na leitura desse texto, o que está acontecendo aqui. E para que a gente entenda de forma clara o que está acontecendo, eu preciso voltar até o Salmo de 139. O 139, ele veio numa sequência, vários salmos, veio crescendo no entendimento até o 139, que é a hora que Davi fica abismado diante da maravilha que foi a criação de Deus, a vontade de Deus por ter feito cada um de nós. Mas aí nós chegamos no Salmo de número 140, que foi o Salmo seguinte. E o Salmo 140 falava para nós sobre batalhas externas. E esse é o grande ponto. As batalhas externas, elas só existem porque aqui dentro existem batalhas internas. Somente por isso. Se eu aqui dentro de mim, se eu estiver em paz e se não houver batalhas, eu vou dizer para as tempestades, aquietem-te, façam silêncio. E elas vão se silenciar. Então, o Salmo 140, que falou das batalhas externas, vem para me mostrar que existe algo por trás delas. E o que é que está por trás delas? As batalhas internas. Então, 141 me trouxe essa questão das batalhas internas que eu preciso vencer. Mas agora, qual é o tema do 142? Perceba, batalha externa, batalha interna. E agora o 142 vai trazer o que é que origina as minhas batalhas internas. É como se eu fosse cada vez mais entrando aqui para entender qual é a fonte, qual é o ponto que está gerando nas nossas vidas tudo aquilo que gera e que nós não gostamos. Porque a batalha externa que nós enfrentamos todos os dias, sejam elas quais forem, só existem por causa das batalhas internas. E as batalhas internas só existem porque tem algo aqui dentro gerando essas batalhas. E o que é isso? O Salmo 142 vai começar a nos dar essa resposta. Vamos ler o texto? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença, exponho a minha tribulação. Perceba que ele está numa angústia. Davi está sentindo algo que o incomoda terrivelmente aqui nesse momento. Ele está erguendo a voz ao Senhor, suplicando ao Senhor, derramando perante o Senhor a sua queixa. Nós aprendemos de cara, a primeira coisa que devemos fazer é buscar o Senhor, somente o Senhor e mais ninguém. O texto continua, quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Ou seja, ele está dizendo, dentro de mim é como se o meu espírito tivesse se apagado, desligado. Davi está sentindo muito medo nessa hora. Davi está com uma sensação de medo, de pavor, como se a vida tivesse chegado ao fim. Sabe em que momento Davi escreve esse salmo? Quando Davi estava fugindo de Saul. Tem uma hora que Davi, a Bíblia conta que ele estava fugindo de Saul e Davi vai se esconder no alto de uma montanha. Ele entra numa caverna e se esconde nessa caverna. E aí, escondido nessa caverna, tem uma hora que Saul, o exército de Saul, começa a rodear a montanha. Davi no alto da montanha, dentro de uma caverna com os seus homens, e agora fugindo de Saul, e Saul chega nessa montanha. Chegando na montanha, ele começa a rodear e vem escalando a montanha, e Davi lá dentro em silêncio. Imagine por um instante essa cena, Davi lá dentro, em silêncio, num silêncio mortal, e ouvindo o exército do lado de fora subindo a montanha. O que você faria numa situação como essa? O que você pensaria? Eu acho que a coisa mais natural que qualquer pessoa pensaria é: a vida acabou, chegou ao fim. Não tem como enfrentar o exército que está subindo e não tem para onde sair, não tem para onde fugir. A vida acabou. E é nesse momento que esse salmo ele é escrito. Nesse momento. Então nós conhecemos a história e depois ao final eu vou contar o que acontece nesse momento aqui. Mas olha o que diz mais o salmo. Dentro de mim, o meu espírito esmorece, está quase apagando. No caminho que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Davi estava dizendo que ele tentou fugir por vários, se esconder em vários lugares de Saul e nunca conseguiu encontrar um único lugar onde pudesse se esconder e ter um minuto de paz.
Não há quem me reconheça. Davi outrora, aquele Davi que venceu Golias, todo mundo olhava para ele, eu reconhecia, queria recebê-lo em casa. Agora que ele era perseguido por Saul, ninguém o ajuda, todo mundo finge que nem sabe quem ele é. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor. É como se por um instante, Davi, que todo mundo reconhecia, agora ninguém reconhece. E nesse momento onde ninguém reconhece, ele se volta para o Senhor. Muitas vezes aquilo que parece que vem para nos destruir, parece que nos fortalece ainda mais. A nossa busca ao Senhor se torna muito mais intensa. E isso daqui é a maior verdade que nós como cristãos conhecemos. Quantas vezes as nossas orações se tornam muito melhores nos nossos momentos de dor, de sofrimento e de tribulação. A nossa oração fica diferente, porque naquele momento nós simplesmente não temos mais opção nem alternativa. Só o Senhor. E quando a nossa única opção é o Senhor, então tudo aquilo que precisamos está agora disponível para cada um de nós, porque o Senhor se fez acessível a todos nós. Por isso que Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, é nesse momento que eu me sinto mais forte, que eu me torno mais forte, porque a força de Deus age dentro de mim, na minha fraqueza, para que eu possa vencer aquilo que me vencia. E o texto continua e fala o seguinte: a ti clamo e digo, tu és o meu refúgio. Ele acabou de dizer que ele não encontrava refúgio em canto nenhum. Olha no verso anterior, em nenhum lugar eu tenho refúgio, mas agora ele está dizendo, tu és o meu refúgio. Olha que interessante, eu não encontro paz em nenhum lugar, mas o Senhor é minha paz. Eu não encontro alegria em nenhum lugar, mas o Senhor é minha alegria. Eu não encontro descanso em nenhum lugar, mas o Senhor é o meu descanso. Perceba que enquanto eu encontrar nesse mundo qualquer dessas alternativas que possam me trazer alívio, eu não vou conhecer verdadeiramente o Senhor. É por isso que às vezes é misericórdia de Deus passarmos por tribulações, é isso que Paulo vai dizer também. Eu dou graças por todas as tribulações, lutas, sofrimentos, angústias, por todas essas coisas, porque todas essas coisas só vêm para revelar em mim o relacionamento que eu tenho com Deus, para me fazer vencer todas essas coisas e saber que o Senhor está comigo. Então ele está dizendo que não encontra refúgio, mas no verso seguinte ele está dizendo, o Senhor é o meu refúgio. E o texto continua e fala o seguinte, atente ao clamor, ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Muito fraco. Qualquer um de nós nessa situação se sentiria fraco diante da ameaça que está por vir diante de nós, da qual não temos força para prevalecer. O nome disso é o medo. O medo faz isso em nós. O medo revela as nossas fraquezas, os nossos, tudo aquilo em nós que pode ser destruído a qualquer momento. Tudo que nós construímos pode ser destruído a qualquer momento, porque o medo que nos domina nos enfraquece. O medo, se você se lembrar de Adão quando ele peca, a primeira coisa que ele fala é, tive medo de ti. A primeira manifestação do pecado na vida do ser humano, a primeira consequência é o medo que entrou nele. E é por isso que agora, no final do livro de Salmos, o Senhor vai tratar daquilo que aconteceu lá no começo da história, na vida de Adão. O Senhor vai tratar do medo nas nossas vidas. O texto continua e fala o seguinte, atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Quantas vezes nós não pensamos exatamente assim, são mais fortes do que eu, ou seja, todos são melhores do que eu. Todas as pessoas falam melhor do que eu, todas as pessoas se apresentam melhor do que eu, as pessoas parecem que são mais inteligentes do que nós pensamos dessa forma. Parece que a gente se torna pequeno diante de todos ao nosso redor. Você se lembra quando o povo de Israel eles foram entrar na terra prometida? Moisés manda 12 espias e aí 10 voltam falando não tem como vencer, porque os povos que estão lá dentro são gigantes, são muito maiores do que nós. Com certeza eles nos veem como gafanhotos, nós somos gafanhotos diante deles e eles nos veem assim como pequenos gafanhotos que podem simplesmente pisar e esmagar. Olha como eles se viram, por quê? Porque o medo dominou eles eram escravos, iam entrar na promessa e não confiaram nas promessas do Senhor. O texto continua e fala o seguinte, eles são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere. É isso que o medo faz. O medo nos aprisiona. O medo coloca a nossa alma trancada dentro de um cárcere. É por isso que ele está falando, tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizer este bem. Então a gente entende que o medo faz isso conosco. Agora no final do livro dos Salmos o Senhor vai trazer isso. Sabe por quê? Porque as nossas batalhas externas
são motivadas pelas batalhas internas. E as batalhas internas são motivadas pelo medo que nós carregamos aqui dentro de nós, que nos aprisiona. Não conseguimos viver a vida em liberdade enquanto houver o medo aqui dentro de nós. Porque o medo é a manifestação do pecado que nos dominou há muito tempo atrás. E que talvez nos domine até o dia de hoje. Medo. E nós devemos ser caçadores de medo. Olha que interessante, caçadores do medo. Às vezes, eu imagino as nossas vidas como se houvesse diante de nós várias portas diante de nós, que são as portas que nós entramos e saímos todos os dias. A porta da alegria, a porta da tristeza, a porta da esperança, a porta do ânimo, a porta do desânimo, a porta da confiança, a porta da falta de confiança, e nós ao longo de todo o dia nós entramos e saímos por várias dessas portas, porque assim é a nossa vida, nós vamos vivendo e vamos construindo tudo ao nosso redor, entrando e saindo por essas portas. Mas existem algumas portas que nós nunca entramos, e nessas portas está escrito medo. Nós nunca entramos nessa porta. A grande questão é que essas portas nas quais nós entramos constantemente não tem trazido para nós a sensação de realização. Não tem. Parece que algo nos falta, tem algo faltando. Então, se algo está faltando, precisamos entrar nas portas do medo, enfrentar o medo e descobrir tudo aquilo que está por trás dele. É disso que esse salmo está falando, enfrentar o medo e descobrir o que está por trás. Aqui nessa história, Davi, quando o exército de Israel começa a rodear a montanha, não era perseguindo Davi, eles não sabiam que Davi estava ali no alto, só que Davi não sabia disso. Daqui a pouco, Davi, ele dentro daquela caverna, escondido, ele vê Saul entra na caverna. Imagina aquele que queria matar Davi, entra na caverna. E olha que coisa, ele entrou na caverna para fazer as necessidades dele. Ele entra, não vê Davi no fundo, não vê um exército no fundo, faz as necessidades dele e vai embora. Davi estava com muito medo e naquele momento ele viu toda aquela situação, que o medo dele não o levou a canto nenhum, não fez absolutamente nada, não resolveu nada e nada aconteceu. Tudo aquilo que ele achou que estava chegando ao fim existia somente porque havia um medo nele, e o medo que existia nele, e era um medo justificável. Mas esse medo não gerou nele nada de bom, muito pelo contrário, fez com que ele criasse uma situação ainda pior do que aquela situação que existia. E é isso que o medo faz. Ele amplia as nossas fraquezas, ele aumenta os nossos gigantes e nos diminui diante das circunstâncias externas. O que nós devemos aprender a fazer, enquanto eu meditava nesse texto, comecei a imagina se, por exemplo, se nós nos conhecêssemos pessoalmente, você que assiste o vídeo, se estivéssemos todos juntos, iríamos montar um grupo de 10 pessoas. Olha que interessante, montar um grupo de 10 pessoas, e aonde todos nós iríamos nos juntar. E cada um de nós, um por um, iria falar assim, cada um iria falar qual é o seu medo. Alguém ia levantar a mão e ia falar, olha, eu tenho medo de dirigir. Ah, o seu medo é dirigir? Pois então, nós vamos agora, todos nós juntos, vamos te ajudar a tirar sua carteira e você vai aprender a dirigir. Outro, ele levantar a mão e falar, olha, eu tenho medo de falar em público. Pois então, os outros 9 vão se reunir e vão fazer com que esse fique diante de uma multidão para falar em público. Aí alguém vai levantar a mão e vai dizer, eu tenho medo de mergulhar. Então o outro vai levantar a mão e vai dizer, eu tenho medo de altura. Pois então, você vai pular de paraquedas. E assim nós vamos, esse grupo de 10... eliminando o medo uns dos outros, um por um, até que todos acabem. Devemos ser caçadores de medo, enfrentar os nossos medos. Por quê? Porque muitas vezes o medo que nos domina está ali para esconder algo maravilhoso que existe. Assim como lá em Adão, o medo que apareceu diante de Adão era para esconder Adão da face de Deus, Criador que o amava. Deus amava Adão. E quando o medo entra, o medo fez aquele separação, aquele esconderijo. Ele foi se esconder, ele falou, eu tive medo de ti. Olha o que havia por trás do medo. Havia um relacionamento maravilhoso com Deus. O medo entra para afastar, para gerar separação. Fala, Adão, se esconde aqui. Pode deixar aqui. Por causa do medo, o medo vai te esconder nesse canto. E você não vai viver o relacionamento que tem por Deus. Perceba quanta coisa por trás o medo pode estar. Então aqui nesses últimos salmos, o Senhor vai estar tratando disso. Isso que começou lá no Éden vai ser eliminado aqui. O Salmo 142, que foi de hoje, nos aponta qual é essa origem. A origem que faz com que apareçam em nós essas
tribulações, essas aflições internas. E essas aflições internas estão gerando aflições, lutas e tribulações externas. O que o Salmo está propondo para nós? Vamos na raiz do problema. Vamos eliminar a fonte. Esse é o nosso caminho. E a gente continua a partir de amanhã. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia. E se prepare. Eu entendo que a leitura da Bíblia sempre gera em nós uma preparação para vivermos os melhores dias da nossa vida. Deus te abençoe, hoje e sempre.